A pior loucura. Mensagem do pastor Roberto Evangelista. Graça e paz, irmãos. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12. Versículos 13 a 21 diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que você está pensando da sua vida? Certamente você, ou provavelmente você já falou isso para alguém, ou já ouviu isso de alguém. Provavelmente seu pai, ou ainda mais provavelmente sua mãe. Alguma vez te disse: o que você está pensando da sua vida? E talvez você, se tem um pouquinho mais de idade e juízo, já falou isso para alguém. O que você está pensando da sua vida? Queridos, isso é uma repreensão e uma reprovação necessárias em todos os sentidos. Para a maioria das pessoas, é uma repreensão, uma reprovação necessária, indispensável. Talvez ela seja mais apropriada, talvez ela nunca tenha sido tão apropriada quanto é para o ser humano dos nossos dias, para o ser humano chamado pós-moderno ou hipermoderno, como prefere o Guilherme de Carvalho. Por exemplo, alguém com muita justiça e propriedade podia chegar para o Papa Francisco e dizer para ele: o que você está pensando da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? E isso é o Papa, hein? Imagina o resto da humanidade. Por exemplo, o Papa, primeiro desatino, recebe talvez o maior corrupto da história do Brasil. Alguém disse: ele tinha que receber o Marcola. Ele tinha que receber o Fernandinho Beiramar. Então por que recebe o Lula e não os outros? Que discriminação é essa? Que contradição, que incoerência é essa? E segundo lugar, um desatino maior. Ele diz: eu estou feliz, diz para o Lula, eu estou feliz em vê-lo caminhando pelas ruas. Ele quer dizer: eu estou feliz em vê-lo solto. É um consolo para os evangélicos, né? Pelo menos eles não estão sozinhos com seus falsos profetas. Não estão sozinhos. O personagem dessa parábola que Jesus contou e que nós acabamos de ler é um perfeito representante do ser humano pós ou hipermoderno. Qual é a cabeça do ser humano de hoje? O que está na cabeça dele? Ideias fundamentais, ideias centrais, entre muitas outras barbaridades, entre muitas outras loucuras. Ideias que estão na cabeça do ser humano de hoje. O homem é tudo, ou seja, ele é o supremo do universo. O tempo é tudo, não há eternidade. O material é tudo, ou seja, é a realidade última. E o prazer é tudo, ou seja, é o propósito da vida. É isso que habita, é isso que enche a cabeça do homem de hoje em dia. O homem é tudo, o tempo é tudo, o material é tudo e o prazer é tudo. E tem mais. Se não for para a maioria do povo brasileiro, pelo menos para
enorme parcela da nossa sociedade, da nossa população brasileira. Tudo que destrói é bom demais. Tudo que destrói para o brasileiro é bom demais. O carnaval é uma maravilha, o socialismo é uma maravilha, o oposto do socialismo, o libertarianismo, é uma maravilha. A doutrinação na escola não existe, não existe. O bandido é um coitadinho, todos os direitos humanos são para ele tem direitos a todos os direitos. O feminismo é libertação, o homossexualismo é normal, a família tradicional não presta, o policial não presta, e assim por diante. Nós estamos no hospício, queridos. O mundo ocidental virou um hospício. Se você ainda não percebeu, observe. Estamos no hospício. Lá no século I, Jesus usou a expressão exata, precisa, louco, louco. É a expressão que melhor define, a palavra que melhor descreve e define o ser humano de hoje. Jesus, nesse texto que lemos, nessa parábola, ele diz que o que pensamos dessa vida e como a vivemos pode ser a pior loucura. Eu espero que você fique alerta e atento, porque é o que você está pensando dessa vida e como você está vivendo sua vida pode ser a pior loucura. Você pensa que os outros que é doido? Cuidado, olha para si mesmo, avalie-se, autocritique-se, faça uma autocrítica, uma autoanálise bem profunda. E se você usar as escrituras na luz do Espírito Santo, você vai voltar para a sanidade. É o único caminho para você retornar à sanidade. O homem dessa parábola, que lemos, e a humanidade tem acreditado, e talvez você acredite também, em 3 mentiras fundamentais sobre a vida. Presta atenção. 3 mentiras fundamentais sobre a vida humana. Qual a primeira? Vamos falar juntos? A vida é apenas aqui e agora. Esse é o pressuposto. Essa é a filosofia do coração, da mente do homem pós-moderno. No versículo 15, Jesus diz assim, olha o que Jesus está dizendo. No verso 15, a vida não consiste no material, no temporal. Irmão, o material, o temporal, as coisas deste mundo não são a vida, não são a essência da vida. E quem vive como se a vida fosse aqui, como se o dinheiro fosse a vida, o sexo fosse a vida, como se o trabalho fosse a vida, como se a felicidade, o prazer fosse a vida. Quem vive até mesmo como se a família fosse a vida. Está louco. Jesus está dizendo a vida não se limita ao tempo entre o seu nascimento e a sua morte. A vida não significa que o ser humano morre e tudo acaba. Não existe isso, que o ser humano morre e acaba tudo. Lá por volta do ano 2000, o cartão Visa fez uma propaganda assim, talvez você lembre, né? Visa, porque a vida é agora. Quem lembra? Visa, porque a vida é agora. Nada mais enganoso, ilusório, nada mais satânico, nada mais anticristo e antideus, nada mais antirrealidade, nada mais ficcional e mentiroso. Queridos, a expressão vida eterna aparece 25 vezes só nos evangelhos. Pelo menos 25 vezes a expressão vida eterna aparece só nos evangelhos. Vida eterna. A palavra inferno aparece pelo menos 25 vezes na Bíblia. E todas as vezes que aparece na Bíblia vida eterna ou inferno, todas as vezes essa expressão ou essa palavra significa a existência depois deste mundo. Vida eterna e inferno. A Bíblia está falando da existência depois deste mundo. Não é agora. Você não morre e acaba tudo, não. Para você crer que a vida ou a existência humana é só aqui, você tem que apostar que a Bíblia não é a verdade. Você tem que apostar que a Bíblia não é a verdade. Isso seria parte da loucura, parte da sua loucura. Porque você pode ter certeza que a Bíblia é a verdade. Você pode ter certeza se quiser ter. Por exemplo, o Deus da Bíblia jamais poderia ser criado pela imaginação humana.
Quem estudar a Bíblia com imparcialidade, com seriedade, sem preconceito, para querer refutar e rejeitar a palavra de Deus, quem quiser interpretar a Bíblia de acordo com a sanidade, vai verificar e vai ter que aceitar as evidências lógicas, racionais, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode refutar o Alcorão com muita lógica e sanidade, e todos os livros religiosos que existem. Você pode provar por A mais B que eles não são o que reivindicam ser, mas você não pode provar pela razão e pela história, pela ciência, que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é mentira. Você não consegue provar. Por exemplo, o Deus da Bíblia jamais poderia ser criado pela imaginação humana. A pessoa e a mensagem de Jesus Cristo jamais poderiam ser criados pela imaginação humana. Se você quiser, leia os livros do Augusto Cury, uma coisa boa que ele escreveu, né? Talvez a melhor coisa que ele escreveu. Os livros do Augusto Cury sobre a análise da pessoa, da personalidade de Jesus. São 4 livros. Ele é um dos que afirma isso. Existem muitos que mostram essa verdade. A pessoa e a mensagem de Cristo jamais poderiam ser inventados pela imaginação humana. O ser humano não faria, não conseguiria, não criaria alguém como Jesus, nem uma mensagem como Jesus. E ainda mais, o método bíblico de salvação do homem, jamais poderia ser inventado pela mente humana. Ninguém poderia imaginar o evangelho, como você ouviu aqui domingo passado. Então, queridos, quando Jesus disse nesse texto, esta noite te pedirão a tua alma, ele está dizendo, olha, a imortalidade, a existência não acaba aqui. Depois da morte existe a imortalidade. O ser humano é imortal. E depois da morte existe o juízo. Como diz Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Então, quando Jesus diz, esta noite te pedirão a tua alma, ele está dizendo, há vida depois dessa vida. O ser humano é imortal. E há juízo depois. O que você fará? Imortalidade e juízo depois da morte. Isso é pura realidade. Puríssima realidade. E Jesus está afirmando. O que você está pensando da sua vida? Segundo, juntos, a vida é prazer sensorial ou sensitivo. É a segunda mentira fundamental que o ser humano engole hoje e proclama, né, propaga de todas as formas, com todos os recursos possíveis. O ser humano crê, acredita e vive essa mentira fundamental de que a vida é prazer sensorial ou sensitivo, ou seja, a vida é sensação. Para o ser humano de hoje, essencialmente, a vida é sensação. Verso 19, o homem diz, descansa, come, bebe e regala-te. E você não está vivendo assim não, querido? Você não está querendo? Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Eu não ia mais orar, eu não ia mais estudar a Bíblia, eu não ia à igreja, ou ia só domingo à noite. E eu ia descansar, comer, beber e desfrutar. Não é assim que você está vivendo? Ou querendo viver? Não é esse o seu sonho? Não é essa a sua paixão? Não é esse o seu projeto de vida? O ser humano de hoje absolutiza, né? Ele coloca no centro da existência o prazer e a felicidade corporal, sensorial. Tudo é prazer, é satisfação dos meus sentidos, satisfação dos meus sentidos. Tudo é para agradar os meus sentidos. O ser humano de hoje está fazendo da sensação o fundamento, o sentido, o propósito da vida. O humano moderno está vivendo como se a vida consistisse na sensação do prazer, no sentir, experimentar, gozar. É isso que o ser humano faz. Carnaval está aí, né? Brasileiro, sensação. Tem uma festa que acontece no mundo inteiro. Sensation. Irmãos, vê um vídeo lá, só vê para você conhecer, viu? Pelo amor. É uma festa sensation, né? Acontece nas maiores capitais do mundo ocidental.
Teve uma no Brasil recentemente. E as pessoas vão lá para sentir, para transbordar de sensação agradável, de prazer. Então o ser humano de hoje vive disso. Um exemplo, por exemplo, o prazer de comprar, possuir, consumir, é o que move o homem de hoje. Prazer de comprar, possuir, né, sentir. Estava lá em Rondônia esses dias, uma cidade pobrinha, em comparação, né? Mas só tem carrão e casão. É o que mais você vê na rua. O ser humano vive para o prazer da liberdade absoluta. Fazer tudo que dá vontade. Eu quero fazer o que me dá vontade. O prazer da saúde, da energia e da beleza. As pessoas dão absoluta prioridade. Fazem qualquer sacrifício. Gastam todo o dinheiro que for preciso na academia e com os cosméticos e para manter a juventude ou para retardar a velhice. O prazer de fazer sexo com o maior número possível de pessoas. Ou com o namorado. Não, no caso do evangélico, né? Caso do evangelho. Fazer sexo com o namorado, beleza. Nós vamos casar mesmo? Vai. O prazer de se divertir ou gozar a vida com diversos tipos de lazer ou recreação. Diversos tipos. Querido, eu não estou dizendo que é errado ter sensação agradável. Não estou dizendo que é errado ter prazer ou ter felicidade. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu só estou querendo dizer que isso não é a essência da vida. Isso não é o propósito da vida. Não é para isso que Deus criou você, criou o ser humano. Quando o fundamento, o sentido, o propósito da nossa vida é sensação, o que nós somos? Idólatras. Primeiro mandamento já foi. A gente já pisou e cuspiu nele. Não terás outros deuses diante de mim. Você está adorando o Deus da sensação, o Deus do prazer, o Deus da satisfação? Será que você está adorando esse Deus? Avalie você mesmo. Talvez você trabalhe com 5 objetivos. Talvez o que te move a trabalhar são essas 5 coisas: dinheiro, poder, beleza, sexo e lazer. Talvez é para isso que você trabalha. Então você vive deliberadamente e vive continuamente, né, na quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Que o seu Deus é a sensação, é o sentimento agradável, sentimento assim que transborda de gozo. Quanto mais, melhor. E aí você busca na cerveja, na balada, na internet, na pornografia da internet, na Netflix, no sexo com a namorada ou com o namorado, e até no sexo pervertido com a esposa, com o marido. Porque hoje tem que fazer coisa, né? Tem que ser diferente. Até no casamento o negócio tem que ser diferente. Não pode ser tradicional, não pode ser comum. E aí as pessoas estão cometendo pecado até no sexo conjugal, por causa do prazer, da sensação. Queridos, o pecado e o diabo nos cegam. Eles estão aí para isso. O pecado e o diabo fazem tudo para cegar os cristãos. Será que você é um cristão bíblico, mas está vivendo na adoração desse ídolo hipermoderno? Será que nós não estamos adorando esse ídolo, nos prostrando e prestando culto a ele? Você vem aqui, canta ao Deus verdadeiro, vivo, ouve a palavra de Deus, mas ao sair, você não continua adorando esse Deus, você vai adorar outros. E talvez o maior seja o sentimento agradável, a alegria, o prazer que você vai adorar, naquilo que você faz. Será que nós não estamos vivendo assim, queridos? Pecado e o diabo nos cegam, e podemos não perceber que está acontecendo. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito? Está resumido num versículo que, para muitos evangélicos, não importa mais, não tem mais relevância, não toca o seu coração, não significa nada mais. O propósito da vida, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para a glória
de Deus, não é para a minha sensação. Se as minhas sensações, os meus prazeres, minhas alegrias agradam e glorificam a Deus, ótimo. Mas se não agrada e glorifica, eu tenho que abrir mão disso, renunciar a isso. Dizer não para a sensação pecaminosa, maligna, satânica e mundana. Eu tenho que dizer não para isso. Que eu não vivo para a sensação, eu vivo para agradar e glorificar a Deus. Irmãos, na Bíblia, o que é glorificar a Deus? Escute, o que é na Bíblia? Vou dar alguns exemplos só. O que é glorificar a Deus? Primeiro, glorificar a Deus é conhecer a Deus. Quando nós vivemos para conhecer a Deus. Glorificar a Deus não é viver para sentir, para experimentar, para gozar nada. Seja o que for. Isso não é o sentido da vida. Glorificar a Deus é viver para conhecer a Deus. Jeremias 9, 24. Glorificar a Deus é viver para amar a Deus. Amar a Deus. Crescer no amor a Deus. Com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Marcos 12, 13. Glorificar a Deus é viver para agradar a Deus. Agradá-lo. Colossenses 1, 10. Paulo diz que nós devemos fazer todas as coisas para agradar a Deus. Colossenses 1, 10. Você vai beber, você vai comer, você vai fazer sexo, você vai vestir, você vai comprar, vai vender, vai trabalhar, vai descansar. Você tem que estar glorificando a Deus. Deus tem que estar olhando para isso e estar sorrindo pelo que você está fazendo e com o que você está fazendo. Deus tem que estar sorrindo, tem que estar sendo satisfeito, Ele tem que estar contente com o que você está fazendo. E principalmente quando vê o seu coração, Ele precisa estar contente. Quando vê que você faz para Ele, agradar a Deus. E quarto lugar, qual é o propósito da vida? O que é glorificar a Deus? É buscar nosso prazer e satisfação, acima de tudo, em Deus. Será que o ser humano não pode ter prazer, satisfação, felicidade? Foi Deus que criou satisfação, foi Deus que criou prazer, foi Deus que criou alegria, foi Deus que criou felicidade. E sabe uma coisa? Deus é prazer, Deus é amor, Deus é luz, Deus é santidade, Deus é justiça, mas Deus também é prazer, Deus é felicidade, Deus é alegria, e Ele nos criou para isso. Então o que é glorificar a Deus? É buscar nosso prazer, nossa satisfação em Deus, antes de nas coisas, e não nas coisas, mas buscar em Deus. Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. O que você está pensando da sua vida? Terceira mentira fundamental que o ser humano escuta hoje, e vive hoje, juntos. A vida é longa. Verso 19 e 20. Eu aprendi isso há poucos dias. Que a vida não é longa. Verso 19 e 20. 19 o homem diz, muitos anos. Verso 20, Deus diz, esta noite. O homem diz, muitos anos. Deus diz, esta noite. Não demora não, querido. Não demora. Não tem muitos anos. Não tem muito tempo. Não tem vida longa, tem esta noite. Está entendendo? Tem esta noite. Tem pouquíssimo tempo para mim e para você. A ideia de que a vida é longa é um engano trágico, por duas razões. Primeiro, queridos, 80 anos passam muito rápido. 80 anos passam muito rápido. Eu ouvi alguém dizer, a gente só percebe que o tempo passa rápido quando ele já passou. Eu estou com 55. Você não sabe quanto foi rápido. Você não tem ideia de quanto foi rápido. Quem aqui tem mais que eu? Levanta a mão. Quero ver quem. Olha lá. Graças a Deus tem um. Do G, seu José, Kleber, né? Lá a irmã Fatinha, dona Marlene. Tem os corajosos aqui, né? Falar a idade, irmão, é privilégio, é glória. Quer dizer que nós vivemos. A vida passa rápido. Rapidíssimo. Mas nós ainda estamos nessa velocidade. Ainda estamos nesse processo de velocidade. Você que acha que sua vida é longa, você acha que sua vida é longa, que o tempo demora para passar, você só acha isso porque você tem menos de 40 anos. Você vai ver quando você passar dos 40. Quem acha que a vida é longa é criança e jovem. São esses que acham que a vida é longa. Criança e jovem. Eu quero ter barba logo. E o jovem que acha que ele tem
todas as opções, todas as possibilidades que o mundo lhe pertence, inclusive o tempo. Jovem sempre acha isso. Você vai passar dos 40. O que você está pensando da sua vida? Segundo lugar, por que é um engano trágico pensar que a vida é longa? Primeiro, porque viver até os 80 anos passam rápido. Em segundo lugar, porque qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Foi o que Jesus deixou claro para esse homem. Ele está falando há muitos anos. Jesus diz esta noite. Então você e eu podemos morrer a qualquer momento. Queridos, um exemplo extremamente doloroso disso é o seguinte. No dia 7 de fevereiro de 2019, 10 adolescentes estavam no CT do Flamengo. E eles estavam ali cheios de energia e de sonhos para as suas vidas. Cheios de energias e de sonhos. Cheios de juventude e felicidade. Olha os nomes e as idades deles. Olha os nomes e as idades. E aos pais desses adolescentes, se algum me ouvir, eu quero expressar o meu profundo lamento e sentimento pelas suas perdas. A todos os familiares. Queridos, pela graça de Deus, eu nunca perdi um filho. Deve ser algo assim. Deve ser algo inimaginável. É algo inimaginável. Para um pai e uma mãe, a perda de um filho. Em qualquer idade, ainda mais tão cedo como você vai ver aqui. Olha os nomes e as idades destes meninos. Preste atenção na idade de cada um. Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos. Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos. Bernardo Pizeta, 14 anos. Vitor Isaías, 15 anos. Átila Souza Paixão, 14 anos. Gedson Souza, 14 anos. Christian Esmério Cândido, 15 anos. Riquelmo de Souza Viana, 16 anos. Samuel Thomas Rosa, 15 anos. Jorge Eduardo, 15 anos. No dia 7 de fevereiro de 2019. Quem imaginaria que no dia 8 eles estariam mortos, queimados, seus corpos devorados pelas chamas. Só restavam ossos a cada dentária de alguns. Queridos, aqui está uma prova, mais uma prova de que a nossa vida aqui, a nossa vida nesse mundo, é um constante risco. Um constante risco. A nossa vida nesse mundo é extremamente incerta e muito curta. Muito curta. Escute aí o que diz o Salmo 19, versículos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, falando a Deus, o salmista falando a Deus. Todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Você está pensando que a vida é longa? A Bíblia está dizendo que a vida é curtíssima. Curtíssima. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles, o melhor, hein? É o pior não. É canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago 4,14 diz, o autor inspirado diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que você está pensando da sua vida? Concluindo, queridos, quais as 3 mentiras fundamentais da vida que nós aprendemos hoje? Primeira mentira, a vida é agora. Segunda mentira, a vida é sensação. Terceira mentira, a vida é longa. E sabe qual é uma grande prova dessas 3 mentiras? Deus enviou o seu único filho para nos dar a vida. Essa é uma grande prova dessas 3 mentiras. Deus enviou o seu filho para nos dar a vida. Leia comigo João 3,36. Juntos, o que Jesus diz? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Querido, nesse mundo,
Ou você tem a vida eterna já em Cristo, ou a ira de Deus está sobre você. Se você tem Cristo como Senhor e Salvador, se você crê nele, ou seja, você não é rebelde a ele, se você crê em Cristo e o segue pela fé, pelo arrependimento de pecados, você o segue como seu único Senhor e Salvador, você ama Cristo, obedece a Cristo de todo o seu coração, você tem se dedicado a conhecer a Cristo e a viver para Cristo, apesar de todas as suas limitações e imperfeições. Se tem de coração crido nele, confiado nele, se arrependido dos seus pecados, confessado os pecados e suplicado que ele te perdoe, que ele apague os seus pecados. Você confia só no que ele fez para a sua salvação, para ter perdão, paz com Deus, vitória sobre o mal e vida eterna. Você confia só em Cristo, confia na vida perfeita dele, na morte dele na cruz, na ressurreição dele. Você crê só no que ele fez, e você o segue de coração, como seu Senhor e Salvador, por meio da Bíblia, a palavra de Deus. Você não é rebelde a Cristo. Então você tem a vida eterna, tem agora, depois vai experimentar a plenitude, o transbordar dessa vida por toda a eternidade, a vida de Cristo em você, a vida que ele veio trazer para o pecador nessa terra. Mas se você é rebelde a ele, ou seja, você não crê e não segue, porque fé em Cristo é crer e seguir a ele. Não é ser perfeito, mas é seguir a Jesus. Amém? Não é acreditar em Jesus, não é religião, não é romantismo, não é uma fé romântica, sentimental. Como eu falei, não é confissão positiva. Eu creio que Jesus é minha perfeição, eu creio que Jesus é minha vida. Não é confissão positiva, é confiar, conhecer e seguir a Cristo. É não ser rebelde a ele. Mas se você não faz isso, em lugar da vida de Deus, a vida eterna, você tem a ira eterna de Deus sobre você. A ira sobre ele permanece a ira de Deus. E sabe, aqueles que são de Cristo experimentarão, gozarão, se satisfarão, transbordarão da vida de Deus por toda a eternidade. E aqueles que estão fora de Cristo provarão, sofrerão, agonizarão na ira de Deus por toda a eternidade. Porque o texto está falando, você nasce debaixo da ira de Deus. Se Cristo não remove essa ira de Deus de sobre você e te dá a vida eterna nele, você permanece sobre a ira e vai experimentá-la no inferno por toda a eternidade. O que você está pensando da sua vida? Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, porque a vida humana é eterna. O homem não para de existir quando morre. A vida humana é para Deus. E a vida humana pode se tornar apenas existência no inferno. Foi por isso que Jesus veio. Porque a vida humana é eterna, a vida humana é para Deus, o ser humano é para Deus, não é para si mesmo, ele não é o centro do universo. Deus é o centro do universo. Nós vivemos dele e para ele que temos de viver. O apóstolo Paulo diz, nele vivemos e nos movemos e existimos. Você respira, você está na igreja, você ouve e compreende a palavra de Deus, porque ele está te dando isso. Ele está te concedendo essa graça. A vida humana é para Deus. A vida humana pode se tornar apenas uma existência no inferno. Portanto, a quarta mentira que eu quero que você lembre, quarta mentira de hoje, quarta mentira fundamental da vida é esta. Naturalmente, todo ser humano tem a salvação ou a vida eterna. É isso que as pessoas pensam, né? Não, eu tenho uma religião, eu tenho fé em Deus, né? Eu não faço mal para ninguém. Ah, meu coração é bom. Então as pessoas pensam que naturalmente eles têm a salvação ou têm a vida eterna. Isso é uma mentira desgraçada do inferno, do diabo. Você não tem naturalmente a vida eterna, querido. Para ter a vida eterna, você precisa fazer duas coisas urgentemente. Durante essa vida, elas não podem faltar. Confiar só em Cristo. Colocar fé só em Jesus Cristo. Como seu Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados. E pedir que Ele te perdoe, te lave, te limpe. E que Ele viva em você pelo Espírito Santo. Você precisa responder ao Evangelho. Então, meu chamado, o chamado de Deus para você nessa noite. Se você não fez isso ainda, é este: creia. Creia somente em Cristo.
Se arrependa dos seus pecados. Faça de Cristo seu Senhor e Salvador. E você verá a vida. Você verá. Você experimentará o que é vida. Mas em Cristo Jesus. Somente em Cristo.